Tudo bem, gente? No vídeo de hoje a gente vai falar de um tema fundamental para a agricultura sustentável, que é a produção de composto orgânico. No vídeo vamos explicar qual a importância, quais são os materiais utilizados, quais processos estão envolvidos e como funciona o processo de decomposição. Para quem não sabe, o composto orgânico ele é uma solução para diversos problemas, tais como o acúmulo de material orgânico e o uso indiscriminado de adubos químicos, além de participar na redução de gases do efeito estufa. A matéria orgânica no solo, ela ajuda a manter sua estrutura, melhorar a atividade microbiana, além de reter nutrientes e água no solo. Os principais materiais utilizados para a produção de composto orgânico são fezes de animais como bovinos, suínos e aves, restos culturais como restos de olericultura, palhas como de arroz, café e cavacos de madeira ou serragem. Os materiais utilizados para a compostagem são divididos em duas partes. Os materiais verdes, como folhagens, restos de cultura, são ricos em nitrogênio, e os materiais marrons, como fezes de animais, são ricos em carbono. Falando agora sobre a relação CN, é a relação de carbono e nitrogênio que compõe os materiais utilizados para a produção de composto orgânico. O carbono ele é utilizado como alimento, como fonte de energia para o micro-organismo, e o nitrogênio ele é utilizado para síntese de proteína e para o crescimento de micro-organismos. Uma boa relação CN é de 25 partes de carbono para uma de nitrogênio. Tendo em vista uma boa relação CN, vai interferir na qualidade final do nosso composto. Turma, dando continuidade do que o Ariel estava falando, agora vou mostrar para vocês como é o processo para fazer um bom composto. Isso é chamado de compostagem. Tem um ato que os micro-organismos eles fazem para que o composto ele fique decente para você jogar qualquer tipo de cultura, tanto anual como perene. Pessoal, dando continuidade à fala, vocês precisam de materiais certos para que o composto fique, na medida do possível, decente, para que você consiga jogar nas suas plantas. Como eu falei, precisa de dois materiais, os verdes e os marrons. Os verdes são restos de culturas e os marrons são restos de dejetos de animais, como de vaca, porco, galinha. Como vocês podem ver aqui, essa compostagem aqui já está devidamente misturado. Para você conseguir chegar no nível de uma compostagem já na etapa final, você precisa seguir devidamente tudo na ordem correta. Uma coisa que você falha, já acaba fazendo que o composto não fique 100%. Como vocês podem ver aqui, nessa pilha de composto, ele está meio úmido, como está aqui, já presente. Na compostagem, ele precisa ter de 50% a 60%. Tendo em média esse valor, se tiver mais alta a umidade, não vai estar devidamente nos níveis que você precisa. Para você ver se está perfeitamente correto, você pega uma pilha de compostagem, aperta. Se você apertar e ver que está pingando muito, escorrendo, tá errado. Você precisa deixar secando mais. Agora, se você pegar, apertar e ver que está pingando, aí está no nível certo de umidade. Para você continuar no seu processo, existe uma coisa que você precisa também fazer: revirar esse composto a cada 10 dias. Você fazendo isso, você consegue chegar no resultado que você vai querer. Como vocês podem ver aqui, os compostos lá do fundo já estão na fase final e você precisa ter paciência, porque não é um resultado de uma hora para outra. Tem em média de 90 a 120 dias.
para que você consiga chegar no seu resultado final. Bom, dando continuidade no processo da compostagem, as bactérias, os fungos e antibactérias, eles se alimentam de matéria orgânica e ao digerir essa matéria orgânica, eles liberam calor e vapor, tornando materiais brutos em composto. E esse processo ele é dividido por 3 fases. A fase mesofílica, que quando ela está nos seus primeiros dias com 40 graus, ela atinge 40 graus e por fungos mesofílicos. A segunda fase é a fase termofílica, que quando o composto se atinge 65 graus, quando ele começa a ter decomposição de materiais mais pesados e mais brutos, e também ele consegue, por alta temperatura, eliminando fungos e patogênios, ovos, larvas que estão aqui dentro e fazendo uma sanidade nele, isso acontece por fungos e bactérias termofílicas. E também a terceira fase é a maturação, que é a fase final, durando 30 dias, quando ele começa a diminuir a temperatura dele, as bactérias começam a se estabilizarem e diminuir a umidade, começa a estar mais seco e logo isso já estabiliza todo o processo, onde ele vai estar pronto ao campo. Temos algumas enzimas que atuam nesse processo. Nas bactérias são protease e amilase, atuando sobre as proteínas e os amidos. E nos fungos são celulase e lignase, que atuam em cima da celulose e da lignina. E nos antibactérias são as enzimas fosfatases e quitinases, que agem sobre os compostos orgânicos diversos. E depois de todo esse processo envolvendo a decomposição da matéria orgânica, este aqui é o resultado: um composto seco, limpo, livre de patógenos e rico em nutrientes para ser aplicado na sua lavoura.